Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar da história do Brasil, desde o descobrimento até os dias atuais. O país do samba, do carnaval e do futebol tem uma história riquíssima e vamos contar um pouco dela aqui. Mas antes de eu entrar no tema, um recado rápido. Com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, o domínio e a fluência do inglês é um diferencial enorme. E para te ajudar nesse propósito, te apresentamos o curso Inglês com a Gringa, onde você vai aprender o inglês do dia a dia, com lives semanais, suporte pelo WhatsApp e acesso vitalício. Clicando no primeiro link da descrição, você vai começar a sair do verbo to be rumo à fluência. E o melhor, com 70% de desconto. A história do Brasil, podemos assim dizer, começa no dia 9 de março de 1500. Quando o comandante português Pedro Álvares Cabral liderou uma enorme expedição marítima que tinha como objetivo encontrar uma rota comercial para a Índia. Junto de Cabral foram cerca de 1.500 homens. A viagem foi longa e turbulenta. Durante a viagem, houve um grande desvio da rota, que fez com que as embarcações fossem para o território que hoje é o Brasil. Muito embora exista um debate sobre se os portugueses sofreram realmente um desvio acidental e vieram parar no Brasil, ou se eles o fizeram propositalmente. Historiadores se dividem sobre o tema. Eu, particularmente, acredito mais na hipótese de desvio acidental. O período colonial de 1500 a 1808 foi o momento em que os portugueses passaram a empreender no Brasil estratégias de ocupação e estruturação política do país. Este período foi marcado por novas experiências de produção econômica, pelo trabalho escravo indígena e posteriormente africano. A relação com os indígenas, em especial, foi muito complexa. Em alguns momentos foi pacífica, principalmente no início, mas em vários outros momentos foi muito violenta. Sobre a escravidão africana falaremos logo mais. A partir do ano de 1530, o governo português determinou assim que começasse o processo de ocupação do território brasileiro, para assim aproveitar as riquezas da terra, catequizar os povos indígenas e impedir que inimigos estrangeiros ocupassem o território. A melhor estratégia encontrada pelos portugueses para administrar o território foram as das capitanias hereditárias, que já haviam sido testadas em suas posses na África. E a partir de 1534, o governo português dividiu assim o Brasil em várias faixas territoriais. Eram pedaços de terras tão grandes, mas tão grandes, que vários desses pedaços eram maiores do que o próprio território de Portugal. Estas terras, denominadas de capitanias hereditárias, foram distribuídas para administradores, que seriam os responsáveis por cuidar e desenvolver o território, conhecidos estes como capitães donatários. No entanto, o projeto das capitanias hereditárias não saiu conforme o planejado pelo governo português. Em 1548, o governo português instituiu assim o governo geral, que era uma maneira de centralizar a administração, dando apoio aos capitães donatários, melhorando a comunicação destes com a coroa. E neste período, a economia do Brasil teve 3 ciclos principais, onde 3 matérias-primas se destacaram. Esses ciclos foram o ciclo do pau-brasil, de 1503 a 1550, o ciclo do açúcar, de 1550 a 1650, e o ciclo do ouro, de 1694 a 1760. O Brasil, como sabemos, conviveu com a escravidão desde seus primórdios. Do seu início até por volta do ano de 1640, os escravos eram predominantemente indígenas. Após esta data, passou a ter maior quantidade de escravos vindos da África. A escravidão no Brasil ao todo vigorou por mais de 3 séculos. A escravidão, na sua essência, foi um processo de violência, pois ela atribuiu um valor financeiro ao ser humano, retirou toda a sua liberdade. Os trabalhos eram totalmente insalubres, como por exemplo nos engenhos de açúcar. Viviam também em instalações totalmente precárias, conhecidas como senzalas. Mesmo neste contexto de extrema violência, existia uma complexa relação entre os senhores e seus escravos, conforme afirma o prestigiado sociólogo Gilberto Freire.
neste período colonial, no final do século XVIII, ocorreu a Inconfidência Mineira, uma revolta organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais, que acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes mesmo de ser iniciada. O motivo principal da Inconfidência Mineira foi a insatisfação da elite econômica de Minas Gerais com os impostos cobrados pela coroa portuguesa. A conspiração começou na década de 1780. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta. Foi preso e condenado à morte, executado em 21 de abril de 1792. O período imperial de 1808 a 1889 começou com a chegada da família real ao Brasil. O Brasil foi o único país na América a ter a presença do próprio rei em seu território. O país que antes era totalmente subordinado a Portugal passou a ser o centro do Império Português. Com as guerras napoleônicas ocorrendo na Europa, a disputa entre Inglaterra e França se tornou cada vez mais intensa. Sem conseguir vencer a Inglaterra nos mares, Napoleão adotou a estratégia chamada Bloqueio Continental em 1806. Portugal ficou assim numa situação muito difícil. A neutralidade já não era mais uma opção. Ou cortava todas as relações com a Inglaterra, ou seria invadido pela França. Foi então que Dom João resgatou uma estratégia que já havia sido cogitada em Portugal, que era mudar a corte para o Brasil. Começava assim o período chamado de período joanino, quando o Brasil foi governado pelo príncipe regente Dom João, que se tornou rei em 1818 no Rio de Janeiro. Durante este período, o Brasil recebeu muito investimento em infraestrutura e teve um aumento em sua relevância política. Um outro ponto importante do período joanino foi a volta da política de guerra contra os indígenas. A escravização desses povos foi permitida outra vez. Estes conflitos eram chamados de guerras justas e se davam contra os índios considerados hostis pela coroa. O processo de independência do Brasil começou a se consolidar quando Dom João VI voltou para Portugal. A partir deste momento, o Império Português precisou se reorganizar. Os brasileiros acusavam os portugueses de quererem recolonizar o Brasil. Já os portugueses acusavam os brasileiros de promoverem a desordem. As cortes enviaram então diversos documentos exigindo a volta de Dom Pedro, filho de Dom João, a Portugal. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro foi a público dizer que se recusava a obedecer às cortes e voltar para Portugal. Ele fez isso após receber um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, a pressão também da imprensa e de políticos brasileiros. Ele permaneceu no Brasil e assim conservou a autonomia do país. Esta data ficou conhecida como o Dia do Figo. A independência do Brasil aconteceu às margens do rio Ipiranga, quando Dom Pedro proclamou o famoso grito Independência ou Morte. A partir de 7 de setembro de 1822, o Brasil assim conquistou a sua autonomia. Houve então uma guerra entre portugueses e brasileiros nas províncias do Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Cisplatina, sendo a Bahia o último lugar a expulsar as tropas portuguesas em julho de 1823. O primeiro reinado foi marcado pelo desafio de criar uma base política para uma nova nação. Era preciso definir qual seria o regime, quem participaria das decisões políticas, tocar em temas sensíveis como a escravidão e conseguir o reconhecimento internacional da independência. Diferente das democracias liberais modernas, que instituíram 3 poderes, baseando-se nas ideias de Montesquieu, a Constituição brasileira insistiu em 4 poderes. Eles eram o poder moderador, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Em 1831, Dom Pedro I chegou ao auge do desgaste com o parlamento e com a imprensa brasileira. Uma série de motivos causaram isto: a questão da Confederação do Equador, a perda da Cisplatina, a dissolução da Câmara dos Deputados, as diversas acusações de autoritarismo e até mesmo a sua nacionalidade portuguesa, que era vinculada pelos seus críticos pelo suposto favorecimento que ele dava a problemas de Portugal e não aos problemas do Brasil. Dom Pedro I então abdicou ao trono em favor de seu filho, que tinha apenas 5 anos e 4 meses.
Na Europa, Dom Pedro foi para a França, onde juntou um exército para enfrentar seu próprio irmão pela coroa portuguesa. Começava assim o período regencial. O período regencial foi o momento em que o Brasil foi governado provisoriamente por representantes eleitos pelo parlamento, até que Dom Pedro II alcançasse a maioridade. Foi um período marcado por grandes instabilidades, formação dos partidos brasileiros e muitas revoltas. Em 1840, os liberais se uniram em torno de Dom Pedro II para defender que ele fosse considerado capaz de assumir o trono antes dos 18 anos, e conseguiram. Este golpe foi chamado como o golpe da maioridade. O segundo reinado foi o período em que Dom Pedro II assumiu como imperador do Brasil. Politicamente, o Brasil passou por um processo de estabilização, onde foi criada a figura do presidente do Conselho de Ministros, cargo similar ao de primeiro-ministro. Dom Pedro II adotava uma política de equilíbrio entre os poderes, alternando entre liberais e conservadores no cargo. O governo de Dom Pedro II foi o mais longo da história do Brasil. Foram 49 anos, de muitas mudanças. Entre os acontecimentos mais importantes neste período estão a criação, como disse, do cargo de Conselho de Ministros de 1847, a Guerra do Paraguai, terrível, de 1864 a 1870, e finalmente a abolição da escravidão no ano de 1888 através da Lei Áurea. Também houveram o começo da industrialização e a expansão cafeeira. No entanto, Dom Pedro II tinha uma relação muito desgastada com os militares, e isto seria fatal. Até que no dia 15 de novembro de 1889, militares e republicanos colocaram em prática uma conspiração que derrubou a família real do poder. Este golpe marcou o fim do Império Brasileiro com o nascimento da República. A Primeira República foi um período da descentralização de poder. Ela também foi marcada por revoltas, avanços nas questões de saúde pública, industrialização, a alta corrupção, a expansão do território brasileiro, a imigração e as relações coronelistas. Ela se dividiu em dois momentos: a República das Espadas, de 1889 a 1894. Ela recebeu este nome pois foi o momento em que o Brasil foi governado por dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, e Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. A principal mudança que ocorreu neste período foi a Constituição de 1891, com o Estado laico, republicano e o fim do voto censitário. Outro momento foi a República Oligárquica, de 1894 a 1930. Remete a um regime dominado por oligarquias. Oligarquias são pequenos grupos políticos que exercem o domínio em uma determinada região. Este nome foi utilizado durante o período porque as autoridades locais ganharam muita força e mantiveram relações corruptas com o governo central. Uma crise começou então a impactar esse sistema na década de 1920. Os principais causadores dessa crise foram o movimento tenentista, greves operárias e a crise econômica. Os tenentistas defendiam uma política nacionalista centralizadora, que teriam os militares como protagonistas. Para eles, após a República das Espadas, os militares foram jogados para escanteio, e isto fez com que o país desandasse. Com o desgaste da Primeira República, os tenentistas se aliaram ao movimento que derrubou o presidente Washington Luiz, que representava a oligarquia paulista, e impediram Júlio Prestes, presidente eleito, de assumir. Este golpe foi liderado por Getúlio Vargas e deu fim à República Velha. Iniciava assim a chamada Era Vargas. A Era Vargas contempla os 15 primeiros anos em que Getúlio Vargas esteve no poder. Ela é dividida em 3 momentos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. O governo provisório foi o período em que Vargas governou sem uma constituição, já que ela estava sendo elaborada. Sem os freios constitucionais, Vargas teve liberdade para construir aquilo que seria a estrutura de seu governo, que era perseguir seus opositores. O governo constitucional, como o próprio nome diz, foi quando Vargas governou a partir de 1934 até 1937 sob uma nova Constituição. Além de limites ao poder do presidente, esta Constituição trouxe o voto feminino e as mudanças na legislação trabalhista.
O Estado Novo, de 1937 a 1945, veio a partir de um golpe. Getúlio arquitetou um plano para denunciar uma falsa ameaça comunista no Brasil. Sob esta ameaça, o presidente legitimou a quebra constitucional. Uma nova ditadura então se iniciou no Brasil, com a centralização de poder e a simpatia pelo fascismo. A política trabalhista foi marcante, assim como a propaganda política, a censura, o controle dos sindicatos e investimento também em infraestrutura. Também conhecida como a Quarta República, República Democrática ou República Populista, começou quando Getúlio Vargas deixou o poder. Em 1946 foi aprovada uma nova Constituição que limitava o poder do presidente e tornava assim o regime democrático algo mais sólido. Durante este período, houve um grande aumento do investimento governamental na infraestrutura do país. Destaca-se a fundação da Petrobras, a construção de Brasília e a ampliação das rodovias. O nome República Populista vem da característica dos governantes, que abusavam da propaganda para fortalecer a sua imagem como líderes populares. Destacam-se Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Em 1964, no contexto de Guerra Fria, o Brasil sofreu um golpe civil-militar que derrubou o governo do presidente João Goulart. Esta ação teve apoio de parte da mídia brasileira, de parte da população, de empresários e dos próprios militares que denunciavam a influência da esquerda internacional no Brasil. Estava assim instaurada a ditadura militar no Brasil. A oposição ao governo João Goulart não significava necessariamente apoio ao golpe. Por isso, desde o início, o governo militar enfrentou forte oposição. A maior parte dessa oposição era composta por pessoas que defendiam a realização das eleições previstas para 1965, onde os dois candidatos mais fortes eram Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. Haviam também grupos que apoiavam uma ditadura à esquerda, que se aproximasse ao modelo cubano e soviético. Desta linha mais radical surgiu a resistência armada. Sem dúvida, foi um período sombrio da história do Brasil, onde a repressão aos opositores foi ferrenha por parte do governo militar, com muitos casos de torturas, mortes e sumiços, com muitos desses opositores se exilando no estrangeiro. No entanto, no governo Figueiredo, o movimento a favor do fim da ditadura militar ganhou força. Várias manifestações políticas, chamadas diretas já, deram suporte para que a política partidária voltasse ao Brasil. Esse processo ficou conhecido como a redemocratização. A nova república começou com o fim da ditadura militar e teve como seu marco principal a Constituição de 1988. Este documento garantia a liberdade política e a liberdade de expressão e de culto. Os direitos individuais são o tema central do texto da Constituição. Muitos criticavam a Constituição pelo excesso de regulamentação da vida do cidadão e por tentar legislar sobre absolutamente todas as coisas, tornando-se um documento altamente complexo, com pontos altamente difíceis de se compreender e com a possibilidade também de inúmeras interpretações. Ao mesmo tempo, ela é frequentemente elogiada por esta capacidade de criar um regime estável e democrático, que permite o seu aperfeiçoamento passando pelas casas legislativas. A nova república foi marcada por graves crises econômicas que geraram a chamada hiperinflação. Além disso, o primeiro presidente eleito pelo voto em 1989, Fernando Collor de Mello, renunciou ao cargo quando estava prestes a sofrer um impeachment em dezembro de 1992, sendo substituído pelo seu vice Itamar Franco. O governo Itamar Franco fez projetos de combate à miséria ao lado do sociólogo Betinho, mas o grande destaque de seu governo foi o Plano Real, que tinha como objetivo a estabilização e as reformas econômicas, iniciada em 27 de janeiro de 1994, com a publicação da medida provisória número 434, medida essa que instituiu a Unidade Real de Valor, a URV, estabeleceu regras de conversão e uso de valores monetários. Iniciou-se assim a desindexação da economia e determinou o lançamento de uma nova moeda, o real. Este plano catapultou o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, à presidência da República. FHC, como é conhecido,
Foi presidente do Brasil entre os anos de 1995 até 2002. Deu continuidade ao Plano Real e criou programas sociais pioneiros. No entanto, o poder de compra do brasileiro era baixíssimo, os juros eram altos e houveram também as privatizações de empresas estatais. Foi sucedido por Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-sindicalista, em 2003. O governo Lula foi marcado pelo crescimento econômico, pela expansão de programas sociais e pelo descobrimento do pré-sal. Também foi marcado por escândalos de corrupção, como o Mensalão e o Petrolão, e pelo aumento das contas públicas. Lula foi sucedido por Dilma Rousseff em 2011. Dilma foi a primeira mulher a ser presidente da história do Brasil. Em seu primeiro mandato, deu continuidade à mesma política de Lula. Porém, seu segundo mandato foi marcado por uma grave crise econômica e política, com o PIB per capita encolhendo mais de 9% entre 2014 e 2016. Dilma sofreu impeachment em 2016 por improbidade administrativa, e no ano de seu impeachment, a taxa de desemprego ficou em 12%, enquanto em 2010 era de 6,7%, quase dobrou. O governo Michel Temer ficou marcado pela adoção de medidas de austeridade, como o teto de gastos, mas seu governo foi marcado principalmente por acusações de corrupção em que o presidente esteve diretamente envolvido. O governo de Temer quase caiu, mas ele se recusou a renunciar e usou de seu apoio parlamentar para se sustentar no poder. Temer foi sucedido em 2018 na presidência por Jair Bolsonaro. Bolsonaro era um ex-parlamentar. Foi eleito pelo sentimento antipetista que pairava sobre a população brasileira. Foi eleito como uma alternativa de mudança e de esperança de uma nova política. Bolsonaro sempre teve posições polêmicas, como, por exemplo, celebrar o golpe militar de 1964, e o seu mandato foi marcado pelas polêmicas. Seu governo foi marcado pela reforma da Previdência, por entregas de obras que foram paradas nos governos anteriores, pelo racha entre os três poderes, pela sua má gestão na questão da pandemia, pela controversa facilidade ao acesso de armas de fogo pelo cidadão comum e por colocar a direita conservadora no mapa político do Brasil. Atualmente, o presidente é novamente Luiz Inácio Lula da Silva, que enfrentará muitas dificuldades para governar o país, pois o cenário político, econômico e social do país está altamente polarizado, limitando e dificultando certas pautas de serem discutidas com a seriedade que elas merecem. Como vimos neste vídeo, a história do Brasil é rica e é impossível em um vídeo só a gente entrar nos mínimos detalhes sobre determinados acontecimentos. Há na nossa história, assim como na história de todos os países, momentos dos quais não se orgulhamos e que nunca queríamos que tivessem acontecido, mas infelizmente aconteceram. Por exemplo, a escravidão. Apesar da incompetência dos nossos políticos para resolverem os problemas básicos do cidadão, como saúde, segurança pública, empregos, etc., o Brasil tem motivos para se orgulhar. Por exemplo, o país é uma potência do agronegócio mundial. O Brasil é um país rico em diversidade na sua fauna e flora. Temos a maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. E ainda somos um país multicultural, com vários sotaques e costumes. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.